O corpo humano é uma máquina complexa formada por milhões de células que trabalham e comunicam de modo coordenado. Se observarmos cada vez mais de perto o corpo humano, começamos por distinguir o organismo, os sistemas de órgãos, os tecidos, as células e, por último, os elementos químicos que entram na sua constituição. Este último nível, o nível químico, inclui os átomos dos elementos químicos essenciais ao organismo e inclui também as moléculas formadas por esses átomos. E apesar de sermos todos diferentes, a variedade de elementos químicos é semelhante em todos os seres humanos saudáveis. Os elementos químicos mais abundantes no corpo humano, por ordem decrescente, são o oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. Quando somamos as suas percentagens, obtemos 96%. Os restantes 4% estão distribuídos por diferentes elementos. Os que ocupam a maior percentagem designamos por outros elementos químicos estruturais, que são o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cloro, o sódio e o magnésio. E os que ocupam apenas 0,55% são intitulados elementos químicos traço, como o cobre, o ferro, o flúor, o iodo, o selênio e o zinco. Os elementos químicos traço são assim designados por serem necessários ao bom funcionamento do corpo humano em quantidades muito reduzidas. É por esse motivo que correspondem a uma percentagem tão baixa em comparação com os restantes elementos. Os átomos de todos os elementos químicos já mencionados podem juntar-se para formarem moléculas que entram na constituição do corpo humano. Por exemplo, o oxigênio pode ligar-se ao carbono, ao nitrogênio e ao hidrogênio para formar uma molécula de aminoácido. As moléculas de aminoácidos unem-se para formar uma macromolécula de proteína. Para além das proteínas, que constituem 20% das moléculas do corpo humano, temos os lípidos, os sais minerais, os açúcares e a água. Sendo a água a molécula mais abundante e que participa em todos os processos do organismo.